Jeremias capítulo 42, a partir do verso 1 até o verso 16. Quem já abriu, diga amém. Eu vou dar mais 10 segundos, para aqueles que não falaram amém ainda possam abrir a sua Bíblia, tá bom? Jeremias capítulo 42, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então, chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja essa palavra boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nós amamos a Tua palavra, Pai. Nós amamos, ó Deus, conhecer aquilo que o Senhor fez no passado, para, olhando para o passado, Senhor, trazermos isso para a nossa vida, aplicarmos isso à nossa vida e temermos sempre o Senhor, meu Pai. Senhor, que esta palavra nesta noite desperte exatamente isso, um verdadeiro temor no nosso coração, Senhor. Um verdadeiro desejo de Te obedecer, um verdadeiro desejo de ouvir a Tua voz e sempre estarmos de acordo com ela, Senhor. Por isso, Senhor, fala ao coração dos Teus filhos nesta noite, despertando, exortando, edificando, Pai, para a Tua glória e louvor, meu Pai. Nós suplicamos isso,
no nome santo de Jesus, e aqueles que amam o Senhor digam amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é: conhecer a vontade de Deus não basta. Irmãos, conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus são duas coisas completamente distintas. Muitos se contentam em conhecer a vontade de Deus, mas são poucos aqueles que dão um passo mais adiante, no sentido de não apenas conhecer, mas também dizer: eu quero obedecer, eu quero cumprir, eu quero estar dentro da vontade de Deus. Talvez você já tenha conversado com pessoas que, mesmo não sendo cristãs, elas sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Quem já teve conversas assim com pessoas que não são cristãs, que elas até dizem assim, né, de coisas que sabem que Deus quer para a vida delas, mas que elas ainda não estão obedecendo? Por exemplo, eu já conversei com pessoas que tinham o vício da bebida, e que essas pessoas que tinham o vício da bebida sempre diziam: olha, eu sei que Deus não quer isso para a minha vida. Ele então conhecia a vontade de Deus, dizendo: eu sei que Deus não quer isso para a minha vida. Mas, ao entregar-se à bebida, aquelas pessoas estavam mostrando que o seu conhecimento sobre a vontade de Deus estava desassociado da sua obediência a Deus. Então, conhecer a vontade de Deus não é a mesma coisa que fazer a vontade de Deus. São duas coisas distintas. Obviamente que elas precisam estar juntas, mas não necessariamente é assim que acontece. Mas, infelizmente, irmãos, este é um mal que não apenas afeta pessoas que estão lá fora. Pessoas que não são crentes também, esse mal afeta também pessoas que estão dentro da igreja. E ocorre, eu diria que de uma maneira muito frequente, com aqueles que carregam o nome de cristão. Eu já tratei de muitos irmãos e irmãs em gabinete, que vindo conversar comigo disseram: pastor, eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, eu sei que isso que estou fazendo, pastor, é errado, mas não vigiei e acabei falhando. Então, essas próprias pessoas que vinham conversar comigo, elas próprias diziam: eu sei que isso é errado. Elas já sabiam qual era a vontade de Deus, mas mesmo assim não estavam fazendo, cumprindo ou obedecendo à vontade de Deus. Esse texto que vamos analisar nos mostra exatamente o perigo que nós corremos, irmãos, quando nós buscamos conhecer a vontade de Deus sem a intenção de realmente obedecê-la. O contexto dessa passagem nos mostra um tempo difícil que aqueles irmãos, aqueles compatriotas, aquelas pessoas que estavam ali junto com Jeremias passavam. Era um momento extremamente difícil. Nabucodonosor havia invadido Jerusalém. Se você quiser contextualizar isso, você pode vir aqui no capítulo 39, no verso 1, diz assim: foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e diz a palavra que a cercaram. Então esse é o contexto desse texto que nós estamos lendo. Era um momento muito difícil. Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, havia destronado o rei Zedequias, havia vazado os seus olhos, havia feito ele prisioneiro, levou uma multidão de pessoas cativas para a Babilônia. Então essas pessoas estavam vivendo esse momento, vamos assim dizer, de um tempo de desordem, de incertezas ali na região de Jerusalém. E Jeremias, como um profeta de Deus, ele continua anunciando a vontade de Deus mesmo nessa situação.
Então foi nesse contexto que estes homens se apresentaram a Jeremias, fazendo a ele um pedido tão nobre, um pedido tão maravilhoso. A gente até se encanta, né, com a forma como eles chegaram perto de Jeremias. Se você está com o seu texto aberto aí, no verso 2 diz assim: disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. Então eles chegam e eles fazem um pedido, eu diria que nobre. Continuando aqui no verso 3, eles dizem, né? A fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o quê, meus irmãos? O que eles queriam saber do profeta? Que o profeta trouxesse para ele o caminho e mais, aquilo que eles haveriam de fazer. Era um pedido nobre ou não era? Era ou não era, meus irmãos? Conhecer a vontade de Deus, conhecer o caminho era algo maravilhoso. E é maravilhoso, irmãos, quando esse desejo está no nosso coração. É maravilhoso quando nós vemos um jovem cristão buscando conhecer melhor, né? Conhecer como melhor servir a Deus no seu ambiente estudantil, no seu ambiente acadêmico. Como é maravilhoso quando o homem cristão busca conhecer um melhor esposo, né? Busca ser um melhor esposo, busca ser um melhor pai para os seus filhos. Como é maravilhoso quando uma irmã, serva do Senhor, busca conhecer como ser uma melhor esposa, uma melhor mãe para os seus filhos. Mas o grande desastre, irmãos, é quando este desejo em conhecer a vontade de Deus já está comprometido com uma vontade interior. Está comprometido com uma resolução escondida. Está comprometido com uma opinião não declarada. E no texto nós vemos que era esta a situação. Pois aqueles homens foram consultar Jeremias, mas eles já tinham uma vontade. Eles estavam consultando o profeta Jeremias, mas eles já tinham uma vontade ali guardada nos seus corações. Isso pode ser visto no capítulo 41, no verso 17. Diz aqui a palavra, que eles partiram e pararam em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, e eles já tinham um objetivo, para dali fazerem o quê, meus irmãos? Eles queriam entrar no Egito. O desejo deles era esse. Mas assim mesmo eles foram consultar o profeta. Então já havia ali uma vontade não declarada. E sempre é importante, irmãos, ouça isso que o pastor vai falar. Sempre é importante não chamarmos de vontade de Deus aquilo que é a nossa vontade e o nosso desejo. Nunca chame de vontade de Deus aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu desejo. Como nós vamos ver um pouco mais à frente, aqueles homens queriam ir para o Egito. Eles só pararam para conversar com o profeta Jeremias para ver se o profeta iria simplesmente confirmar o que eles queriam. Mas o desejo deles era ir para o Egito. Pois naquela atual conjuntura que eles viviam, a gente até pode compreender isso, né? Quando a gente entende o contexto, por quê? Eles viviam numa época de dominação. Babilônia havia entrado em Jerusalém e havia dominado aquela região. Então o Egito para eles representava um lugar mais seguro, representava um lugar mais confortável, representava um lugar mais agradável. Vamos sair aqui da dominação de Nabucodonosor, vamos sair da dominação do império da Babilônia e vamos lá para o Egito, porque lá se representa um lugar mais confortável, um lugar mais agradável. Numa pregação recente que eu fiz aqui na igreja, eu falei sobre Ló e Abraão. Talvez os irmãos vão se lembrar, né? Que Ló, olhando as campinas verdes,
né? Ele preferiu aquela região, porque aparentemente era uma região mais agradável, era uma região mais vistosa. E Ló foi para aquele lugar, aparentemente, né, com uma campina maravilhosa, mas na história de Ló, nós vemos que aquele lugar que era uma campina verde maravilhosa se tornou Sodoma e Gomorra. Se tornou um lugar de aflição e dores para Ló e para a sua família. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado com o fácil. Cuidado com o aparentemente melhor. Cuidado com aquilo que seus sentimentos te sugerem. Muito cuidado. Jeremias ouviu o pedido deles. Aqueles homens chegaram e fizeram um pedido para Jeremias. Profeta, vê aí o que o Senhor quer para nós. Jeremias ouviu o pedido deles e, como um profeta de Deus, os alertou sobre a consequência do pedido que eles fizeram. Jeremias disse: olha, eu vou orar, mas eu vou declarar aquilo que Deus mandar eu declarar. Aquilo que Deus mandar eu falar, é isso que eu vou falar. Em qualquer situação, meus irmãos, seja de calmaria ou de agitação, seja uma situação de certezas ou incertezas, seja uma situação, né, de lutas ou de paz, entenda, a palavra de Deus é a melhor resposta que nós podemos obter. Seja qual for o momento que você estiver vivendo, corra para a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Então, seja na calmaria ou na agitação, a palavra de Deus é a melhor resposta que podemos ter. O que Jeremias fez? Eu já tive também que fazer algumas vezes. Quantas foram as pessoas que me procuraram em gabinete para buscarem uma resposta de Deus para uma situação que viviam? E a minha atitude como um servo de Deus é de falar para aquela pessoa assim: olha, eu tenho que declarar o que a palavra de Deus me instrui. Eu confesso aos irmãos que em alguns gabinetes que dei, até eu gostaria de falar algo diferente, para amenizar um pouco o sofrimento que às vezes uma pessoa estava vivendo. Às vezes, especialmente quando se trata de problemas familiares, conjugais, em que às vezes se parece tão fácil o caminho da separação, parece tão mais tranquilo o caminho da separação. Mas nós, como homens de Deus, seja o profeta, seja o pastor, nós temos que instruir aquilo que a palavra de Deus nos manda. Aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E creia, meu irmão, assumir este papel não é fácil, não é fácil. Seja na qualidade de um pastor, seja na qualidade de um irmão também, porque às vezes os irmãos são chamados para aconselhar. Sim ou não, meus irmãos? Se aconselhar um amigo, aconselhar um familiar, e às vezes seria muito mais fácil dar um conselho que agradasse aquela pessoa. Mas como um servo de Deus, você tem que dar o conselho que a palavra de Deus te instrui a dar. Mas hoje, nós vemos até mesmo líderes, pastores, deixando de falar o que a palavra de Deus manda falar. E com isso, contornam, facilitam o caminho para o pecado se estabelecer no coração daqueles que deveriam obedecer à vontade de Deus, daqueles que deveriam praticar a vontade de Deus. Louvado seja Deus pela vida do profeta Jeremias. Ele apanhou um bocado, mas ele era daquele: eu vou falar o que Deus manda falar. E todos aqueles que assumem esse papel sempre também serão, sempre terão seus desafios. Então, louvado seja Deus, que Jeremias foi um profeta corajoso. Aqui no verso 4, ele diz: respondeu-lhe Jeremias, o profeta: eu já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, segundo o vosso pedido, e tudo que o Senhor vos responder. O que Jeremias fala, meus irmãos? Eu vou-lo
declararei, não vos ocultarei nada. Depois desse alerta, depois do alerta do profeta, aqueles homens reafirmaram a intenção de conhecer e obedecer à vontade de Deus. E eles próprios dizem, olha, se quer essa vontade seja boa, quer essa vontade seja má, nós iremos obedecer. Quando Jeremias deu ali o chamado deles, né, dizendo, olha, eu vou falar aquilo que Deus mandar. E nós vemos aqui no verso 5 que eles disseram para Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. E eles afirmam, sejam esta palavra boa, ou seja ela má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus. Mas podemos, irmãos, dizer que este juramento que eles fizeram, de aceitar, de acatar a palavra de Deus por meio do profeta, era um juramento, eu diria que artificial. Era um juramento artificial. Simplesmente algo da boca para fora. Só teria validade, né? Esse juramento só teria validade se as coisas acontecessem como eles queriam, né? Se o profeta chegasse e dissesse, olha, eu fui lá, orei, eu fui lá, busquei o Senhor, e Deus confirmou, vocês podem ir para o Egito. Teria festa, teria celebração, porque aquilo que eles queriam, né, Deus estaria confirmando. Então, o juramento deles era um juramento que só teria validade se acontecesse como eles esperavam. Se o profeta chegasse e dissesse, olha, Deus vos deu permissão para irem ao Egito, pois era isso que eles queriam. E quantos são aqueles, irmãos, que caminham na sua fé desta maneira? Querendo que Deus concorde com ele sempre. Que Deus sempre aprove o que eles querem fazer. O lema deles não é o lema de Cristo. O lema de Cristo lá no Getsemane foi, não seja feita a minha vontade, mas seja feito o quê? A tua vontade. O lema desses homens que vemos aqui, que foram falar com Jeremias, foi, queremos a vontade de Deus, contanto que ela seja a nossa vontade. Vamos fazer o que Deus manda, contanto que seja aquilo que nós queremos fazer. E esta é a triste realidade, irmãos, que está presente na vida de muitos cristãos. Por exemplo, do cristão que quebra o seu voto de amar o seu cônjuge na saúde ou na doença e toma o caminho da separação quando a doença chega. Né? Fizeram o voto no altar, mas o voto só tinha validade se fosse só na saúde. Mas falaram, chegaram no altar e falaram, na saúde ou na doença, mas não era isso que eu queria. Aí quando chega a doença, se separa. Então nós vemos isso acontecendo. Também está presente na vida do sacerdote, que prostitui o altar de Deus com o fogo estranho da política ou de assuntos que não convêm no púlpito. Então nós vemos que isso é um mal que acontece ainda nos dias de hoje. Então, perante Jeremias, aqueles homens juraram obediência a Deus, mas eles caíram naquilo que a Bíblia chama de votos de tolos. Juraram, mas não queriam cumprir. Juraram, mas não era isso que queriam fazer. E eu peço aos irmãos nesta noite, pare e pense por um instante. Você tem feito algum voto a Deus
que tem deixado de cumprir? Às vezes, este voto não parece ser a Deus, pois às vezes nós não estamos dizendo, para Deus, mas estamos dizendo, seja para uma outra pessoa, estamos dizendo para o pastor da igreja, às vezes, por exemplo, pastor, vou ficar mais atento para estar mais presente na igreja. Pode estar falando isso com o pastor, mas no fundo, você está fazendo esse voto diante de quem, meus irmãos? De Deus. Ou quem sabe, está dizendo para o marido, quem sabe, dizendo para a esposa, eu vou mudar, vou estar mais presente em casa. Mas entenda que quando nós estamos falando isso, irmãos, tudo que nós falamos, estamos falando na presença de Deus. Aonde você está, Deus está nos ouvindo, cada coisa que nós falamos, seja aqui neste lugar, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com um amigo. E ao falarmos estas coisas, de certa maneira, nós estamos também falando para o próprio Deus. E não podemos permitir que isso caia nesta categoria de votos de tolos, de frases apenas da boca para fora. E aqueles homens fizeram votos de tolo, pois prometeram a Jeremias e, consequentemente, prometeram a quem? Ao próprio Deus. Coisas que eles não queriam fazer. E o texto diz que Jeremias foi lá, ouviu, o que vocês estão pedindo eu vou lá fazer. Jeremias foi lá, na sua casa, no seu quarto, seu cantinho de oração, ficou lá orando. E diz o texto no verso 7, que ao fim de 10 dias, Jeremias veio e voltou. Olha, agora eu tenho a palavra do Senhor para vos dar. Então o texto diz que se passaram 10 dias, e o profeta trouxe a resposta àqueles homens que pediram que ele orasse, para que Deus mostrasse o quê? 2 coisas que aqueles homens pediram a Jeremias. Quem pode me ajudar a se lembrar? Que Deus mostrasse para eles o caminho e aquilo que eles deveriam fazer. Jeremias foi lá então orar, e depois de 10 dias, Jeremias volta com a resposta. Então veio a resposta. Mas esta resposta, irmãos, não era aquilo que eles esperavam. Eles desejavam ouvir, eles certamente desejavam ouvir da boca do profeta Jeremias: olha, Deus permitiu que vocês fujam da dominação de Babilônia e se abriguem no Egito. E isso fica claro que eles esperavam isso, porque o profeta sabia disso também. E na advertência que o profeta dá, está isso declarado, versos 13 e versos 14. Jeremias dá a resposta dizendo: olha, essa é a resposta de Deus, vocês não devem temer, verso 11, vocês não devem temer o rei da Babilônia, diz o Senhor, porque Deus vai ser convosco, Deus vai fazer com que o rei da Babilônia seja propício a vós, haja com misericórdia. E vem o verso 13, mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Era isso que eles queriam. Jeremias sabia que era isso que eles queriam. E Jeremias traz a palavra de Deus, uma resposta diferente. Deixe-me falar uma coisa aos irmãos e irmãs nesta noite. Se você nunca ouviu um não de Deus, se você nunca foi contrariado por Deus, se você nunca passou pela experiência do Getsêmani, que nos faz dizer como Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Se estas experiências lhe são estranhas,
eu te afirmo, você então não está servindo ao Deus vivo, mas está servindo a um outro Deus. Porque o Deus vivo diz não para a gente. O Deus vivo nos contraria. O Deus vivo nos faz passar por experiência que nós não queremos passar. Quem já viveu isso, diga amém. Amém, meus irmãos? E quando nós servimos a um Deus vivo, Ele faz isso conosco. O Deus vivo sabe qual é o melhor caminho e nos levará a passar por ele, mesmo quando tínhamos a plena certeza que outro caminho parecia tão melhor. O Deus vivo sabe o tempo certo e nos fará esperar, mesmo quando a nossa vontade era agir de forma imediata e precipitada. O Deus vivo não altera os seus planos perfeitos para satisfazer ideias ou planos que queremos impor a Ele. A resposta de Deus não agradou aqueles homens. E a verdade é, meus irmãos, que a resposta de Deus nem sempre nos agrada. Mas o que Deus espera de todos os seus filhos e filhas é que não apenas conheçam a sua vontade, mas que conhecendo a sua vontade façam o quê, meus irmãos? Obedeçam a sua vontade. Amém, igreja? Escrevendo a sua carta à igreja em Roma, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos a renovar as suas mentes, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a mentalidade carnal, irmãos, ninguém pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois a carne leva o homem a querer sempre o que seja bom, para quem, meus irmãos? Bom para si mesmo. A carne leva o homem sempre a querer o que seja agradável para si mesmo. A carne sempre leva o homem a querer aquilo que seja perfeito para si mesmo. Essa é a mentalidade carnal. Mas a mentalidade espiritual, ou seja, a mente de um homem ou mulher que experimentou um novo nascimento em Jesus Cristo e deseja viver para a glória do Senhor, esta mentalidade espiritual levará este homem aí sim a conhecer e querer realmente conhecer e obedecer à vontade de Deus. Por um instante, irmãos, eu convido os irmãos nesta noite a fazermos uma visita num jardim. Não é o jardim botânico, é o jardim do Getsemane. Quem já foi no jardim do Getsemane aí alguma vez? Eu já fui muitas vezes. Talvez você pense que nunca foi lá não, mas você já foi no Getsemane já. Eu te convido nesta noite a irmos até o jardim do Getsemane. Ali, o Filho de Deus estava prestes a experimentar a pior dor, a pior angústia, o maior sofrimento. Aquele que não sabia o que era pecado, tomaria de uma só vez, os pecados de todos aqueles que ele elegeu para salvar. Imagine, irmão, só por um instante, o pecado de todos recaindo sobre Jesus. O meu, da irmã Marcela, Jorge, Simone, Vitor, irmã Lidiane, o pecado de todos nós aqui. Mas ainda é pouco os pecados desta igreja, somado com o de todas as igrejas espalhadas no mundo. Desse tempo, somado com todos os pecados de cristãos que já morreram ao longo desses séculos passados.
todos esses pecados foram direcionados para Jesus. Ele experimentaria isso de uma vez só, o pecado de todos. Sim, Jesus iria experimentar de uma só vez o pecado de todos. E diz a Bíblia que, ao perceber isso, a Bíblia diz que isso o angustiou de tal maneira que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Mas mesmo assim, ele que já conhecia a vontade do Pai, porque ele veio dos céus, nós cantamos isso nesta noite, ele desceu do céu, já conhecendo a vontade do Pai. Mesmo assim, ele decide, ele reafirma o desejo de não apenas conhecer a vontade do Pai, mas de obedecer à vontade do Pai. E foi por esta obediência maravilhosa, irmãos, de Cristo, que a salvação chegou até nós. Ele conheceu, ele obedeceu à vontade do Pai. Como servos de Cristo, nós somos chamados a andarmos nas pisaduras e seguirmos o caminho que Ele tomou e nos ensinou. Os homens que foram até o profeta Jeremias mostraram que não estavam interessados em obedecer. Eles queriam simplesmente uma confirmação. Queriam simplesmente uma concordância. Deus tem nos revelado, meus irmãos, a sua vontade para o nosso viver em família, para o nosso viver em comunhão fraternal com os nossos irmãos, para o nosso viver no contato com pessoas lá fora. Deus tem mostrado a sua vontade. Nós conhecemos a vontade de Deus. Todos nós conhecemos a vontade de Deus para cada área dessa, da família, da igreja, no contato com outras pessoas. Eu sei que todos nós temos as nossas vontades. Todos nós temos vontades. E elas se apresentam sempre e querem a primazia. As nossas vontades, elas querem a primazia. Mas nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, ensina-me a mortificar a minha vontade e me submeter à tua vontade, pois eu sei que somente a tua vontade é perfeita, agradável e boa para a minha vida. Você pode dizer isso comigo? Fazer essa oração comigo? Senhor, diga bem alto: Senhor, ensina-me a mortificar a minha vontade e me submeter à tua vontade, pois eu sei que ela sempre será perfeita, agradável e boa para a minha vida. Amém, igreja? O que nós podemos aprender dessa palavra? Deus nos chama, meus irmãos, a orarmos com mais sinceridade. A orarmos com verdadeira sinceridade. Não apenas buscando concordância, não buscando a concordância de Deus para a nossa vontade, mas buscando sinceramente, com desejo, conhecer e obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos orar com mais sinceridade. Aqueles homens foram lá para Jeremias todos humildes, né? Como que eles disseram aqui no verso 2: apresentamos-te a nossa humilde súplica. Deus nos chama a orarmos com mais sinceridade. Segunda coisa, não tente impor, não podemos impor as nossas vontades a Deus. Nem eu, nem ninguém
pode impor as suas vontades a Deus. Lembre-se, Ele é Deus. E não pode deixar de ser Deus nenhum só instante. Ele é Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Ele não deixa de ser Deus um só instante. Então nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor, ninguém pode impor a Deus as suas vontades. Terceira coisa, ainda que à primeira vista, ouça isso bem, ainda que à primeira vista a vontade de Deus te contrarie e te traga incômodo, submeta, pois lá na frente você perceberá como Deus estava certo. Quem já teve essa experiência com Deus? Ah, como é maravilhoso! A gente briga com Deus, a gente resiste a Deus, mas a gente obedece. Aí lá na frente a gente percebe claramente que Ele estava totalmente certo em nos fazer passar por aquele caminho, em nos fazer passar por aquela experiência. Porque aquela experiência trouxe glória ao nome dEle e trouxe crescimento a nós. Amém, meus irmãos? Então vamos orar nesta noite. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos encha com esta graça, que o Senhor nos encha com esta unção, para que a gente possa cada vez mais obedecer à vontade do Senhor, cumprir o querer do Senhor, cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos clamar ao Senhor. Talvez você esteja vivendo esse dilema em que essa pregação traz, que essa pregação trata. Ah, eu quero conhecer a vontade de Deus, pastor. Mas ore nesta noite, dizendo: eu não apenas quero conhecer a vontade de Deus, eu quero obedecer à vontade de Deus. E não apenas ore, eu quero conhecer, mas eu quero que a vontade de Deus prevaleça sempre na minha vida. Então feche os teus olhos, levante a sua voz, vamos orar. Amado Deus e amado Pai, nós nos achegamos, Senhor, ao trono da Tua graça nesta noite, Pai. Reconhecendo, Senhor, a nossa necessidade, reconhecendo, Pai, ó Deus, reconhecendo a nossa dependência do Senhor em tudo, Senhor, que vamos fazer na nossa vida, seja no contexto da igreja, seja no contexto da família, seja no contexto das relações com outras vidas, Pai. Senhor, que a Tua vontade prevaleça sempre em nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, das tantas vezes que tentamos impor a nossa vontade a Ti, Senhor, de tantas vezes que queríamos apenas a Tua concordância, Pai, para aquilo que queríamos fazer, Senhor, e não ouvimos o Senhor como deveríamos ouvir, não obedecemos o Senhor como deveríamos obedecer. Por isso, Senhor, vem, ó Deus, sobre nós nesta noite, renovando em nós esse verdadeiro e real desejo, meu Pai, de não apenas conhecer a Tua vontade, mas de obedecer a Tua vontade sempre, Pai. Ainda que esta vontade, num primeiro momento, nos contrarie, ainda que esta vontade, num primeiro momento, traga desconforto a nós, Senhor. E certamente muitos de nós aqui já vivemos experiências assim, Senhor, de passarmos por coisas que nós não queríamos passar. Mas, Senhor, como é agradável vermos a Tua vontade prevalecendo na nossa vida. Como a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e é ela que queremos em todos os momentos da nossa vida. Por isso, Senhor, capacita o meu irmão, a minha irmã que está aqui nesta noite, buscando conhecer a Tua vontade,
no que tange a algo que está acontecendo lá na família dele, meu Pai. Que ele saia daqui resoluto, Senhor, a cumprir a Tua vontade dentro da sua família, dentro do seu casamento, se tornando ali um instrumento do Senhor de bênção para a sua casa, meu Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, dentro desta igreja também, meu Pai, a conhecermos a Tua vontade e estarmos cumprindo a Tua vontade cada vez mais neste lugar, dentro do papel, dentro, ó Deus, do chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Senhor, nos capacita a fazermos a Tua vontade lá no ambiente de trabalho, Senhor. Ó Deus, junto com outras pessoas que não são cristãs, que possamos ser luz, sal neste lugar, Senhor, revelando a Tua glória. Porque muitas vezes a nossa vontade é nos calar, a nossa vontade é apenas, ó Deus, Senhor, ali se esconder, é não testemunhar, Pai, porque sabemos o quanto é difícil testemunhar e falar de Ti lá fora, meu Pai, diante de acusações, diante de debates que se levantam. Mas, Senhor, capacita o Teu servo, capacita a Tua serva, a nesses ambientes continuar testemunhando e demonstrando, Senhor, a Tua vontade também nestes lugares. Por isso, Senhor, nós nos submetemos a Ti nesta noite e Te pedimos, Senhor, seja feita sempre a Tua vontade em nós, no nome santo de Jesus. E aqueles que desejam isso, dêem glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Amém, igreja? Essa não é uma palavra para a gente celebrar de imediato, mas é uma palavra para a gente sair daqui ruminando, refletindo e dizendo: eu quero não apenas conhecer, mas eu quero obedecer à vontade de Deus. Quem deseja isso? Então, quem deseja isso, levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta exortação, que cremos que o Teu Espírito Santo traz a nós. Senhor, que a Tua igreja, Senhor, possa receber esta palavra, ruminar esta palavra, não apenas conhecendo a Tua vontade, mas obedecendo a Tua vontade, Pai. Queremos seguir na trilha de Cristo Jesus. Oh, Getsemane, Senhor, leva-nos a viver sempre a realidade do Getsemane, Senhor, não a nossa vontade, mas sempre a Tua vontade, seja feita na nossa vida, Pai, em todos os lugares que o Senhor tem nos colocado, Pai, nós Te pedimos isso. Agora, Pai, se temos chegado ao final desta reunião, que o Senhor nos conduza, Pai, de volta aos nossos lares, que a Tua boa mão permaneça sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Nos conceda, Pai, uma semana de ricas bênçãos, de ricas experiências, para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo. Amém e amém.